Então é assim que a gente começa nosso primeiro react no canal Boca do Cenoura. E é assim que a gente dá início aos nossos trabalhos. Vou acender aqui meu petanguá, que eu consegui com amigos Guaranis. Máximo respeito, Jacopé, máximo respeito, Airá, máximo respeito, Caio, Viscarepotan, máximo respeito aí todo mundo. Debate de hoje, Humberto Matos, professor para nós. Professor Humberto Matos e o Fátio, quem lembra da despedida dele? E aí, Adriles, vai se despedir com o Zig Hale também agora? Aí, ó. Vai não, né? Será? Ele, Adriles Jorge, ainda não viu o debate, acabou de acabar, não pude ver ao vivo. Então, estava estudando aqui o uso do OBS, agradecer o senhor Info, nossa assessoria de tecnologia, agradecer meu irmão também, Elias, streaming aí também, gamer. Em breve vou trazer novidades do canal dele aqui também, para vocês conhecerem o canal dele na Twitch. E vamos lá, sem mais delongas. Podcast Três Irmãos, território já conhecido, gaiola de treta de direita versus esquerda. O sítio aí, o rancho dos Três Irmãos aí é... Os caras são zica na comunicação aí, máximo respeito aí também. Vamos lá, dá licença, vamos começar. No período mais constrangedor. Vereador Adriles Jorge, obrigado, viu, Adriles? Eu que agradeço sempre. Segunda vez que eu tô aqui, a primeira foi bastante agradável, até porque eu falei sozinho. Tava bom. Não, você não falou sozinho, não. Você não falou sozinho. Você foi um contraponto. Não, mas foi uma Você é um conversa cara legal. trotskista stalinista como Não, tá, É, mas não eu rotula, não tava debatendo com você. Como rotula esse cara, velho? Esse cara não consegue trocar ideia com ninguém sem rotular, né, mano? O Adriles é esses doidinhos de bairro aí que... Vizinho de muro baixo, tá ligado? Muro baixo. Vizinho assim, ó, de mureta abaixo. Que arruma treta com criança por causa de bola que bate no portão. Tem cara de ser isso aí, não tem? Aqueles vizinhos chato. Olha que eu sou chato, hein, mano? Os caras subiram no teatro aqui esses dias, eu falei um monte. Mas eu sou chato que nesse mala aí, não. Ó. Chega a ser um mala, velho. Rotula, cara. Nem conhece o cara de jeito, já rotula. Debateu sim, tentou. Debate. Não. Entrevista é debate. Eu perguntei. Aqueles chato que não sabe que tá errado. Tava, E aí, você falou que o Padre Lancelotti era igual Jesus, eu lembro. Opa! Por que tá o nome do padre na boca de nazista, mano? Eu já tinha deixado no esquema aqui porque eu sabia que ele ia falar. Em algum momento eu não sabia que ia ser tão rápido, né? Em algum momento eu sabia que ele ia falar a bosta do Padre Júlio. Dá um liga isso aqui, ó. Ô Adriles, fala um negócio pra você, mano. A minha mãe foi refém na rebelião da FEBEM Imigrantes. Minha mãe viu o inferno e viveu o inferno quando aqueles 4 jovens morreram. Foi um padre que ficou muito mal falado, inclusive, onde fake news nasceu dentro da FEBEM contra ele. A diretoria da FEBEM odiava ele. Os torturadores, sabe? Os caras que maltratavam os torturadores, então. Odiava ele. Mas foi esse padre aí, ó, que ficou, entre outras coisas, entre a polícia e minha mãe. Eu sou filho de uma sobrevivente da rebelião de 99. Tu tira o nome do padre Júlio da sua boca. Pra quem não sabe do que eu tô falando, aí família. Bom, não queria que minha primeira aparição viesse assim, mas eu sou filho de uma sobrevivente desse episódio péssimo aí. Era a Marta Teresina Godinho, e disse pra ela: isso aqui não dura mais de uma semana. São 1.000 menores revelados. A rebelião começou no sábado. O dia que aconteceu a rebelião, eu estava celebrando a missa. Eu saí daqui às pressas, o carro já estava ali fora, pisqueira. 8, acho que 8h30, por aí, nós já estávamos lá. Esta é a 12ª rebelião só este ano na FEBEM de São Paulo. É a maior e mais violenta de todas. Quando eu cheguei, nós entramos, primeira portaria, ficamos no prédio da administração e eles deixaram
as 2 pessoas que estavam comigo entrar, mas me seguraram. Porque eles sabiam que o Américo era um dos mortos e não queriam falar. Ficaram com medo da minha reação. Aí uma funcionária veio e falou, aquele menino que o senhor visita morreu. Hoje de manhã, os corpos de 4 menores foram resgatados. Tropa de choques completo. Pergunto entre Siripiai, parente menor. As mães foram todas para lá, muitas mães da porta, não podiam entrar, e elas começaram a gritar muito e a pressionar o portão. A cavalaria se perfilou para atacadas. Quando eu saí da missa, eu saí tão correndo que eu fui com a minha túnica da missa. E quando chegou lá, que eu vi que a cavalaria ia atacar as mães, eu pus a túnica de volta e fiquei na frente, eu 15 braços. Eu com aquela roupa da missa. E aí eu disse a eles estão aqui sob a guarda da Arquidiocese de Samar. Aqui agora é para você atuar, não? Aquele dia foi terrível, depois eu fui todos os dias até que todos os meninos fossem levados de lá. Adrilles, você tira o nome do padre da boca. Uma recomendação que eu te faço. Reitero, como filho de uma das vítimas, minha mãe era monitora lá quando isso estava acontecendo. Tira o nome do padre da boca. Você não sabe o que aconteceu na FEBEM Imigrantes, você não sabe o que aconteceu no quadrilátero do Tatuapé, você não sabe o que foi Franco da Rocha levantar. Fala merda. Não vou nem voltar, com todo respeito ao pessoal dos Três Irmãos, não vou nem voltar no meu episódio que você foi lá, cara. Que é pra não me indispor com você, vereador. Eu sou peixinho pequeno, eu sou invisível, eu sou só um ruído, cara. Mas baixa a bola, demorou? Pra ficar registrado pra história, baixa a bola. Lembro. Com o padre você baixa a bola. Adrilles Lancelotti, ele Lavava os pés segue dos o caminho pobres. de Jesus. Ele Não segue o caminho de Satã. E- O mal se Covarde. disfarça de um bem, é igual o Lúcifer, um belo anjo do fala Senhor, isso não, fala com isso alguns não. critérios de criar exatamente o Eu deixo com vocês aí, ó, a conclusão. Aí. Um tava peitando a polícia na rebelião na FEBEM. O outro tá aí falando que ele se compara a Lúcifer. Um faz Zig Heil em despedida de telejornal. O outro distribui pão e agasalho. Aí vocês tiram a conclusão aí. bolsões de pobreza para se alimentar dela. E agora ele já vai Aí começar sim, trepando, o cara. debate já Tá vai ter vendo? esse Ó, comigo. O que a tá esquerda vendo? sempre Você faz. faz isso bem, Gabriel. Ó, a gente combinou aqui antes, né, o debate, depois que o Albertinho apresentar o convidado dele. Serão 5 minutos de apresentação, 3. cada convidado. Três, pelo amor de 3 Deus, minutos de 5 minutos. apresentação. Acho que eu tenho uma homilia do Padre Júlio. Deixa eu colocar pra vocês o Lúcifer falando. Sou católico, mano. Sou pai Ogã em desenvolvimento. Bença pai Rogério, bença pai Wilson, bença mãe Milena, bença mãe Solange, mãe Vanessa, pai Euclides, bença mãe Fabiana, pai Neverton, pai Tiago, meus mais velhos, meus mais novos, meus rivais, meus irmãos, meus do fono, licença. Eu sou Ogã em desenvolvimento. Minha mão, inclusive, foi pedida nesse mês de agosto de Bagé. Vou aprender muita coisa com uma das pessoas que eu citei agora de pouco. É bom, não quero ser chato, mas antes de ser Ogã, eu fui batizado, catequizado e crismado na Igreja Católica. Então, todo domingo eu assisto a missa e não assisto qualquer missa. Eu assisto a missa do Padre Júlio quando é possível na paróquia, né? Aos sábados e aos domingos. Inclusive, estudei na universidade que ele celebra a missa. Então, desde os tempos de calouro, assim, no meu primeiro ano da faculdade de filosofia, eu já assisti a missa do Padre Júlio. Então, ele é figura conhecida pra gente que é aqui da Zona Leste. Só preciso saber que eu jurava que eu tinha uma captura de imagem.
Eu não sei, eu não lembro se eu downloadei ou se eu capturei. Bom, enfim. Mas nessa homilia dele, de uma das várias falas que ele tem nas missas, ele pedia por misericórdia pelos irmãos que estavam morrendo na rua, nessas ondas de frio por conta dos eventos climáticos extremos. Eventos climáticos extremos que esse senhor Adrilles Jorge aí, ele é negacionista. Então, de novo, mano, não é sobre o Padre Júlio hoje, é sobre Humberto Matos e Adrilles Jorge, mas eu não queria que começasse os três irmãos, aí, começasse esse debate, sem chamar atenção para isso, para você que está construindo o ponto de vista. Um esteve ao lado das vítimas da truculência do Estado, por conta dos desmontes institucionais, da ausência de direitos humanos nas instituições de acolhimento de menores infratores, né, da falta de ética com os trabalhadores e servidores do Estado, que acabam sendo reféns e vítimas disso tudo. E eu não me refiro aos policiais militares, eu me refiro aos profissionais de medida socioeducativa, aos trabalhadores de setor de medida socioeducativa. Tudo isso daí está envolvendo o nome do padre Júlio Lancelotti, né, que toma nome de agitador, que toma nome de coisa que não deve, e ao mesmo tempo que o padre faz atividades, que esse mesmo nome aí que ele cita, que ele compara a Lúcifer, faz atividades aí de recolher agasalho e toca a pastoral dos sofredores de rua, a pastoral dos povos de rua. Cara, o Padre Júlio resgata as pessoas em situação de rua, literalmente, dos eventos climáticos extremos que o Adrilles Jorge nega. Que ele é dessa laia aí, anti-ciência. Eu espero que Yanderu aí, com seu petanguá, me forneça aí um mínimo de sabedoria e decência para poder... Obrigado, professor Humberto, por mostrar esse homem ao mundo aí, trazer esse homem ao debate. 3 minutos Vamos hypar, vamos surfar nesse cara aí, velho. de perguntas, 5 de respostas, 2 de réplica e no Obrigado final... também, 3 cinco de irmãos. conclusão final para cada um. Acabou as lascado. perguntas, a gente lê os superchats aí também e deixa os convidados conversarem. Apresenta seu convidado aí. Aqui do meu lado aqui, representando os comunistas, o professor Humberto Matos, já esteve aqui com a gente, né, quer falar alguma coisa aí, já que, olha, eu não vou te enfocar igual o Cabreira faz, sabe, tratando Pode seguir o rito normal aí, na minha vez eu falo. com aspas, assim, com ferrões contra os convidados. Eu previ que você se sinta bem e se sinta em casa, seja bem-vindo. Obrigado. Só peço também, professor, para na hora que o Adrides aqui estiver do meu lado, manter silêncio, não brigar com ele nem nada. Os caras são do debate mesmo, hein? Os caras são da ideia mesmo, hein? É, porque é o seguinte, eu Ágoras digitais, cada vez mais. Abemos ágoras digitais. Ai, caramba. controlo bem o tempo. Se tiver intervenção, eu dou pause, acabo estendendo, e se eu achar que eu sendo o dono do relógio, o árbitro... Família, eu comprei um fone e minha companheira usou ele pra fazer cardio. Alguns fones não são bons pra isso. do oficial do evento, se eu achar que a íngua tá grave, eu posso dar o tempo, posso dar um pênalti pro cara e, de alguma O forma... melhor é que não tenha, né? Agradece, é A audiência gosta de feira, pá. Também não é essa, não. O nosso debate aqui do Três Irmãos está sendo extremamente elogiado. Olha, muito interessante. 3 minutos de pergunta. Nada a audiência gosta de ferpa. 5 de respostas, 2 de réplica e no final 5 minutos de conclusão final para cada um. Viadagem. Austin, desculpa aí, audiência. Boas perguntas, a gente leu. Organização e escuta é viadagem. Então, por um mundo mais viado, né? Um mundo onde as pessoas se escutam, pelo amor de Deus. Já tentou conversar com quem não te escuta? Os superchats aí também e deixa os convidados conversarem. Apresenta seu convidado aí. Aqui do meu lado aqui, representando os comunistas, o professor Humberto Matos, já esteve aqui Sigam com a todos, gente. família. É, Sim, Humberto, menos o Adriles. já que olha, eu não vou te enfocar igual o Cabreira faz, sabe, tratando Pode seguir o rito normal aí, na minha vez eu falo. com aspas, assim, com ferrões contra os convidados. Eu previ que você se sinta bem e se sinta em casa, seja bem-vindo. Obrigado.
Só peço também, professor, para na hora que o Adrides aqui que estiver do meu lado, manter silêncio, não brigar Não com pode ele. ter nem nenhuma nada. interrupçãozinha, nada. Ó, de crônica, hein? Ninguém aguenta. Os carinhos. Rapaz, aquela peita lendária do Zé. Bicho Maria. Lendária essa peita, hein? Que a crônica lançou em collab com o Zé. Vai ter que dar tempo, É, só porque é o não gosta. seguinte, eu controlo bem o tempo. Se tiver intervenção, Eu tenho aquela de Countdown, que é atrás um mapa de todas as quebradas, né? A lista de todas as quebradas e de Jamaica e Estados Unidos, assim. Então, tudo, assim, todos que é de Kingston, a crônica desenrola em fazer uma leitura periférica, assim, e colocar uma identidade periférica. Nós aqui que é do lado leste, aqui, ó, Sapopemba e região, aqui, São Mateus, trabalho em São Mateus, sou Sapopemba. A gente compra em Crônica também, bem legal. Ela não pagou nós pra falar, é porque eu tenho roupas da Crônica e é isso. Os caras é foda. dou pause, acabo estendendo. E se eu achar que eu sendo o dono do relógio, o árbitro oficial do evento, se eu achar que foi uma falta grave, eu posso dar o tempo, posso dar um pênalti pro cara e, de alguma O forma... melhor é que não tem, né? O juiz agradece. Nada, a audiência gosta de ferpa. Ah, tá. A audiência gosta de firpa. Aí não é pra ter barraca, é pra ter respeito, mas infelizmente ele mostrou pra qual público ele fala. Não. O nosso debate aqui do Três Irmãos está sendo extremamente elogiado. Você ficou muito fiado com esse negócio de cartesianismo, de Para com isso, professor. Para Mas com tá isso, bom, né? eu respeito. Ó, a gente fez um agora aí, Jones e Fernando Holliday, foi um sucesso. Olha, Tá quase batendo. comeu o Jorge. batendo. Vai ter react, hein, família? Não. Foi legal. Não. Vai ter react, hein, família? Foi mesmo, hein? Foi bom mesmo. Foi bom mesmo. Esse debate aí do... Chilique do tempo. fazer o que você quiser, Você pode fazer o que você Mas, e o Holiday perdeu a linha, hein? Deu pra ver claramente que foi o Jones que levou, porque o Holiday perdeu a linha. E eu não duvido que o Adriles também perca aí, não, viu? Que esse cara aí é meio tóxico. Você viu como ele já começa comparando o padre com o Lúcifer, né? Vamos ver o que esse comédia vai falar. Eu virei vereador exatamente porque a gente tá no período mais constrangedor. Virou não, né? Te catapultaram, né? A extrema-direita, o centrão, te catapultou o vereador, né? Porque a favela mesmo não te colocou, não, mano. O Adriles. Com a gente, ó. Você tinha uma máquina de mídia na mão. Você tinha uma pá de máquina na sua mão. Se você não ganhasse também, velho, ganhando. Pelo amor, né? Mas, ó, a UP tá chegando, hein? De direita, assim, até perceber que a esquerda se transformou num monstro tirânico, até estudar que a esquerda se colocou de maneira ditatorial Pra nazista, antifa é monstro. da Revolução Russa, quando fez 100 milhões de mortos, quando estabeleceu uma autocracia em todos os níveis, em todos os sentidos, em todos os países. Não há um único Se fudeu, Humberto. desde o leste europeu, a União Soviética, Olha, cara do Humberto. Nicarágua, a Venezuela, que não tenha se transformado em ditadura. Fala groselha. Aprecia liberdades, eventualmente eu me tornei aquilo que se chama de alguém de direita. Uma direita, eu acho que moderada, uma direita liberal, conservadora no sentido mais amplo do termo. O que é Adriles. Mano, esse aqui é o nosso canal, tá, família? Não sei se vocês estão vendo aí, ó, Boca do Cenoura. Vai ficar hospedado aqui esses vídeos. Pô, assistam essa luta, tá? Isso aqui vale muito a pena. Mas, ó, Adriles Jorge, saudação nazista. O nazismo matou 6 milhões de judeus. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. E hoje Obrigado, Jornal Cidade do Rio Claro. E diga-se de passagem, avante União Barbarense. Rio Claro e Santa Bárbara do Oeste estão ali, ó. Olha, ó. E avante Rio Claro. é visto aqui no Brasil como uma coisa ali, assim, absolutamente liberada. Como partido muito obrigado organizado. pela sua audiência. Vem aí o 3 em 1. Até sempre, tchau. Esse aqui merece igual, já. Cadê o tiozinho falando? Ó? Ele conseguiu fazer o cara mais. Ele conseguiu fazer o cara mais. Ó, se liga.
Ele... Adriles. 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 Nazismo matou 6 milhões de judeus. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. o programa E de hoje opinião vai vive ficando aqui por no aqui. Brasil como Olha lá. uma coisa Participação livre, do Doug absolutamente liberada, E Adriles. como partidos Muito obrigado organizados. pela sua audiência. Vem aí o 3 em 1. Até sempre, tchau. Olha o cara do tiozinho. É esse mano aí, ó. É esse malandro aí que tá no debate, né? Surreal. Surreal isso daí, né? E é ele que tá falando aí, ó. E a gente tá dando palco pra esse malandro aí. Então vamos ver o que sai disso daqui. Conservar Adriles, que isso, mano. e você tentar exatamente aprender com os acertos históricos, separação dos poderes, democracia, ou seja, leis sociais, você livre mercado, livre expressão, para poder progredir. Então eu me considero, na verdade, esse nome que a esquerda usurpou e roubou, né? Na verdade, um verdadeiro progressista, porque o conservador é aquele que progride com cautela, com Esquerda roubou o quê? critério, com objetividade, Por que não roubou? lembrando exatamente dos acertos do futuro, do passado, para construir o presente e avançar no futuro. O que se chama de progressismo, na verdade, é uma ruptura com todas as pré-condições para uma sociedade ideal. Ruptura com a família, ruptura com o respeito ao próximo, ruptura com a democracia, ruptura com a tripartição dos poderes, ruptura com todos os níveis de democracia e de liberalismo que a gente entende que são os pilares fundamentais da civilização moderna que a gente alcançou até aqui. Então, a esquerda, hoje eu sou um combatente da esquerda, porque a esquerda se transformou deliberadamente. Cursos de inglês online nativo. Aí, vai fazer inglês online aí, família? Ajudem o canal. Começa divulgando, se inscrevendo, pra gente poder pagar os planos. Por que o YouTube... Por que os caras que trampam pro YouTube não tem direito a YouTube Premium, hein? Eu trago também esse debate. Eu escutei o Álvaro Borba, do Meteoro Brasil, falando isso aí. Porra. Numa percepção totalmente. Ele é combatente da esquerda, porque, nossa, é muito groselha. Por que não roubou? Olha o olhar vazio desse cara. Acho que ele tá dissociando, velho. Ele não debate, olha os lábios secos, nervoso de se expor a essa miséria de existência. Não deve faltar as coisas pra ele, mas ao mesmo tempo a solidão deve ser incrível do lado dele, assim, tipo, incrível no mau sentido, né? Deve ser algo avassalador, assim. Equivocada da realidade. E é por isso que você me odeia, então. Não te odeio, não. Eu te acho equivocado. Te acho tá. fora. Bem, Fora muito da- bem, Adriles. Parabéns. Eu gostei da É apresentação. porque você chegou aqui me chamando a atenção. Aí no lugar que deve ficar. Não, eu acho Né, assim, a audiência de que vocês têm um extra. viés. Não. Esses irmãos se odeiam, cara. Não, eles se amam, mas na hora de debater, mano, eles ficam tretando com eles pra ter a regra certinha, porque aquela rivalidade, eles conseguem montar uma rivalidade até que saudável, assim, tá ligado? Mas, parça, eles têm torcida, eles têm lado, né? Cada um tem um lado e foda-se, assim. Eles tentam não brigar pelos seus lados, né? Isso tem nome, cara. Diplomacia. Acho que são os irmãos mais cosmopolitas que eu já conheci, cara. Tá conversando demais hoje. Nunca aconteceu antes. Estamos Esse cara é surpreendendo um barato, velho. o quanto ele quer participar do debate. Tem me deixado até num momento assim frustrado, porque a gente fala de organização. Organização da esquerda, você tem que ter uma É o que eu tô tentando fazer, é mostrar que o quanto é triste ter opção de algumas falas. Professor Humberto, 3 minutos de sua apresentação. Muito obrigado, gente, por estar mais uma vez aqui, né? Sempre me sinto em casa quando venho aqui, gosto muito do ambiente. Apesar do Robertinho ser de direita, né? Ele é um cara bom, né? Ele é de direita, mas ele é um cara bom. Eu sou Humberto Matos, caso vocês não me conheçam, tá? Eu construí um canal no YouTube aí desde 2015. Professor Humberto Sou Paz. comunista, Máximo marxista, respeito aí, ó. comunista, 10 anos de estrada já, né, todas as professor? experiências socialistas que realmente trouxeram ao povo uma democracia popular
que é bem diferente dessa falsa democracia burguesa que a gente vive no mundo capitalista. Por exemplo, hoje, enquanto a gente está aqui conversando, o Donald Trump, que o Adriles defende, está lá federalizando Olha lá. a segurança em Washington. Mas aí não é ditadura, né? Aí não é Né? ditadura. Ditadura é só É liberdade pra caramba, né? aquilo que a direita defende. Então, a gente está aqui para combater a direita, defender os trabalhadores, Recomendo fortemente que vocês vão ver o Felipe Durante nos Estados Unidos. Ele foi lá, inscrevam-se no canal dele, quem não é inscrito também. Não vai lá tumultuar também, não, né? Ele tem o Durantistão lá. Ele tem as regras do canal dele. Mas ele deu um rolê nos Estados Unidos bem bacana. E o vídeo é esse aqui, ó. Os Estados Unidos que a mídia não mostra. Isso ilustra um pouco, né? Não fala sobre a federalização propriamente da segurança, mas fala um pouco do contexto que os Estados Unidos estão vivendo. O preço das coisas, acesso, pessoas em situação de rua, se tem ou não transporte, a maior crítica assim, que eu vi o Duran fazendo reiteradamente foi a beira que ele teve que largar, assim, ele gastou uma grana de táxi do aeroporto da cidade da irmã dele para ver a sobrinha dele e a família dele. Então, é um lugar que você não consegue se locomover, cara. É um lugar que você não consegue... você não consegue, sei lá, ter saúde ali. Tipo, acho que foi com ele que eu escutei a piada. Foi nos vídeos dele que eu escutei a piada que estadunidense se alimenta como se tivesse SUS. Então, o Adriles ele defende uma realidade totalmente distópica e fascista. Então, o primeiro argumento aí que o professor Humberto traz é esse, ó. Esse cara aí, ele enquanto a gente conversa aqui, ele está defendendo a liberdade em um lugar onde as forças de segurança foram todas federalizadas. E o ICE também, né? Fora isso, né? O que é esse ICE aí, né? Que entra na casa das pessoas e sequestra pessoas, mata pessoas, espanca pessoas, some com gente. Estados Unidos já era. É uma questão, não é mais uma questão de ser, mas quando ele vai começar a voltar suas armas contra a sua própria população. Ele extinguiu a classe média, extinguiu os empregos, a população está completamente viciada em opioides, e é isso, voltou para eles um pouco do veneno que eles colocaram no mundo. E a gente está safe aqui, né? Por enquanto. Lembra que não existe almoço grátis, né? O Brasil ele está safe com relação a questão de perder ainda mais sua soberania, mas ainda somos um país que tem muito para melhorar, precisamos melhorar bastante coisa ainda, cara. Anunciar a ascensão fascista no mundo. Então nós vamos falar sobre fascismo, nós vamos definir o que é fascismo. Mostra pra esse nazi aí. Os nossos inimigos fascistas. Ó a Carol sem vamos vergonha. falar da importância dos movimentos sociais. Olha no olho. Das forças produtivas. Vamos falar porque é Esse covarde não olha na gente no olho, olha lá. Vamos identificar os nossos... Como se isso fosse um problema, né? Tem pessoas que não olham os outros nos olhos mesmo. Sociais, para o desenvolvimento das forças produtivas, para a defesa dos trabalhadores, enfim, é muito... Mas e aí, não tá olhando no olho por quê? É neurodiversidade ou é vergonha? Fica a dúvida. Importante, conto com a presença de todos vocês e acredito que vai ser um bom debate. Falei que dava beijo de 3. Adriles, 3 minutos, sua primeira pergunta. Vai mandar o tempo se fuder também? Foda-se esse resto de tempo aí, que nem o Holiday fez. Deixa eu te falar uma coisa. Vou falar uma coisa que vai te surpreender. No século XIX, na Revolução Industrial, em que as pessoas não tinham realmente direito nenhum social ou trabalho, tinham direito a férias, crianças trabalhavam, tinham direito a aposentadoria, FGTS, ou qualquer tipo de abono salarial, Preguiça de o você. salário era insalubres. Provavelmente, no século XIX, eu seria comunista, eu seria socialista como você. Só que o mundo mudou. Preguiça de você, André. Adaptou as condições de trabalho, a boas condições de trabalho. As pessoas têm direito de trabalho, direito a férias, direito a 13º, uma série de direitos. E os empreendedores perceberam, mesmo que não estejam alistados no Brasil chama CLT, né? Você dá boas condições de trabalho às pessoas, bons trabalhadores. Porque bons trabalhadores bons consumidores. Isso tudo criou aquilo que se chama uma revolução capitalista que esmagou
destruiu, arruinou completamente o princípio que se chama comunismo. Ao mesmo tempo que o capitalismo avançava, o comunismo avançava Que? em destruição, em tortura. Tá, em nosso período de Estado, que matou 20 milhões de pessoas só na União Soviética. Nos últimos 50 anos, o capitalismo... Ainda isso, vira o disco. milhões de pessoas. Ou seja, o capitalismo venceu. Restou a esquerda fazer aquilo que se hoje chama de cultura, que se chama a escola de Frankfurt, empreendedor, de marxismo cultural. Ou seja, em vez de colocar proletário contra o empresário, coloca-se hoje negro contra branco, mulher contra homem, gay contra hétero. Ou seja, Que reducionismo ridículo. querem ser empreendedores, eles querem ser burgueses. E conseguiram, em grande medida. Eles têm condições de trabalho, têm maior renda, têm melhor padrão de vida, graças ao capitalismo. A minha pergunta para você é muito simples. Por que vocês insistem nessa completa insanidade de marxismo? Se nem o próprio marxismo econômico se sustenta, uma vez que o capitalismo venceu em todo o mundo ocidental. Então resta para você exatamente jogar luz para os outros. Então, Ele falou que venceu. para que você venha pro caminho de luzes e abrace o capitalismo. Caminho de luzes. Quem falou que venceu? Vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. É muita besteira, cara. Vamos lá. Cientista diz que mais 2 anos. Não. Peraí. Quanto tempo para o colapso da AMOC? Vamos ver um curta aqui, gente. Que é um curta do... São divulgadores científicos. O nome do podcast é Ponto de Vista. Apoie podcast pequeno. Aqui provavelmente é o podcast de Nila, do Vilela. Os caras são muito zica no que diz respeito à identidade visual. Só de olhar esse estúdio, esse nick grafitadinho, a gente já ganha, que é dos caras. Parabéns. Aula para quem tá montando aí seu primeiro canal com a gente aqui na Boca do Cenoura. E vamos lá, ó. Que é de 2023, é o link 19, por gentileza aí pra galera. Esse link sugere que o colapso dessa corrente meridional atlântica pode ocorrer a qualquer momento a partir de 2025. Aí você fala, pô, meu irmão, aí eu fiquei grilado. Só que aí tu chega na última linha do estudo, eu tive que ler o estudo todo em inglês, técnico pra caramba, olha lá o estudo, tá vendo? Eles vão falar que pode começar em 2025 ou pode só acontecer aí na última linha, em 2110. Você fala, pô, meu irmão, você quase gera um infarto na gente e depois dá uma tranquilizada, né? Então, o painel intergovernamental de mudança climática afirma que pode, não deve ser a partir de 2025, deve só a partir de 2100, né? Então... Mas na verdade não. É entre 2025 e 2100. Como é que eu sei disso? Eu estudei Oceano, Criosfera e Mudança do Clima, que é justamente esse relatório do IPCC, e aí máximo respeito do Dr. César, doutora Renata, lá do Instituto de Oceanografia, lá da USP. Fiz um semestre com eles claro, nem se compara a um curso de Física Atmosférica, de Ciências Atmosféricas, de um curso de Física e Física Atmosféricas que a galera faz lá, nem se compara ao curso de Oceanografia propriamente, mas já é alguma coisa, né? E nós estudamos justamente esse relatório do IPCC, né, de Oceano, Criosfera e Mudança do Clima. E o capitalismo ele vem produzindo carbono na atmosfera. A gente, desde 1890, quando começa a ser medido, ele vem produzindo carbono e derretendo as geleiras, a água doce interfere na salinidade, que interfere na densidade da água, que interfere no movimento da meridional do Atlântico, que é justamente uma corrente importante que regula o clima na Terra, distribui o calor. E o oceano ele é um grande acumulador de calor, ele é um grande sumidouro de calor, ele absorve muita energia. E ao mesmo tempo que nós temos mecanismos com os nossos albedos, que é a parte de geleiras que foram derretendo, nós vamos perdendo aquela massa branca que refletia parte dessa energia para fora do planeta, que dissipava parte dessa energia, desse calor também. Então, o capitalismo, com sua forma de produzir, de acumular, ele vem destruindo o planeta. Vai chegar uma hora que não tem mais o que tirar do planeta, transformar em mercadoria e vender. Então, como assim o capitalismo é salvador? O capitalismo literalmente está parando a corrente meridional do Atlântico, parça. E já pode parar a qualquer momento a partir de agora. Gente, a gente está falando de um planeta com milhões de anos. Então, a margem que se chegou é entre hoje, agora, até 2110,
para o colapso dessa corrente que regula a temperatura no planeta. E um pedaço dela passa aqui em Santos. Então a gente está muito fodido se ficar dando ouvido para esse verme aí, cara. Porque políticas internacionais, políticas de governo e políticas de Estado também, de chefe de Estado, políticas diplomáticas e tal, de relações internacionais, podem deixar de ser feitas e acelerar esse processo onde a gente vai agonizar meio a eventos climáticos extremos. Então, como o lado da luz, ó a carinha nele aí, ó, como é que o lado da luz, o lado da salvação é o lado vencedor do capitalismo? E como o capitalismo venceu, se literalmente a partir do surgimento dele, literalmente começamos a perder o nosso planeta? Tá chupeta da cabeça, tá dissociando. O conservadorismo, que vocês já são conceitualmente derrotados. Os regimes comunistas levaram... E salvo que, onde teve regime comunista, não conseguimos ainda. Estamos ainda vivenciando, experienciando experiências socialistas. Os caras vão falar aí, ó, em algum momento o professor vai dar uma aula para esse idiota aí. São em todos os países que foi implementado. O capitalismo deu ascensão social. Exemplo, para não ficar só na abstração, a Argentina aqui. Está voando, está crescendo. Exemplo para não ficar na abstração, a Argentina está voando. Vamos ao Google. Quantas pessoas estão... Opa, peraí. Quantas pessoas estão no mapa da fome na Argentina hoje? Segundo o G1, 5,4 milhões de pessoas estão em situação de indigência, ou 18,1% da população no segundo semestre de 2023. Isso correspondia a 3,5 milhões de pessoas. É uma pobreza que dispara e atinge 15,7 milhões de pessoas. Então, tipo, a gente tá falando assim, você pega quase 20% da população e as palavras que o correspondente ou a correspondente utilizou no jornal em 2024 foi indigência. Apesar de eu perguntar hoje, mas deu para ter ideia. Realidade aonde? Onde a Argentina está voando? A Argentina está voando nos delírios da mente de Adriles Jorge, na Terra Encantada, na quest de RPG que ele está fazendo com o elefante cor-de-rosa e o fantasma de cowboy que só ele está vendo nessa mesa. E aí no cenário ele coloca a Argentina em pleno vapor e ascensão econômica. Eu acho que aí sim a Argentina está voando. Nos delírios do RPG com os amigos imaginários de Adriles Jorge. Enquanto o Brasil está descendo exatamente no esgoto desse fosso pseudo-socialista, pseudo-comunista que vocês querem criar. Ou é pseudo ou é concretamente comunista, decide. A população brasileira e para o mundo. 5 minutos, professor. Bom, vamos tentar juntar Tome-lhe aula, Adriles. Você, né, fez uma salada de coisas para responder. A primeira coisa, Adriles, o capitalismo não venceu coisíssima nenhuma. O problema que levou ao fim da União Soviética não foi um problema econômico, foi uma infiltração política. Todas as experiências socialistas foram ruins para os burgueses. Na Rússia, por exemplo, não tinha morador de rua, não tinha gente passando fome. Essa ideia de que as pessoas morreram na Rússia, 20 milhões, 100 milhões, cada um diz um número diferente. Isso aí vem basicamente do livro negro do comunismo, que dos 3 autores, 2 já negaram o que escreveram e já acusaram a fraude de ter um número de mortes antes mesmo. Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp Web, o WhatsApp... Não usa, não, mas nem se consolidou como empresa ainda, filho. Assim, então é uma grande mentira. Dos 3 autores, 2 já negaram. O socialismo é o que traz a esperança para os trabalhadores, até mesmo para aqueles que não estão no campo socialista. Porque, vejam, você disse, Adriles, que o capitalismo trouxe melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Isso é uma grande mentira.
O que trouxe melhores condições de trabalho para os trabalhadores no capitalismo foram, Adriles, os movimentos sociais, lutando para arrancar dos capitalistas os Lógico. mínimos direitos. Porque o capitalismo, quando nasce, as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, crianças trabalhavam, e foram movimentos sociais com muita luta que arrancaram disso. Por exemplo, os melhores lugares para se viver no mundo hoje em dia, do mundo capitalista, são os lugares onde se estabeleceram as sociais-democracias. E as sociais-democracias, elas são produto do enfrentamento à qualidade de vida produzida no campo da União Soviética. Então, vejam, o comunismo ele é tão bom que ele melhorou até mesmo as condições de trabalho no capitalismo. O capitalismo não tira ninguém da pobreza. O capitalismo não tira ninguém da pobreza. O capitalismo ele aumenta a concentração da riqueza. É isso que vem acontecendo. É só pegar os relatórios da Oxfam. A gente tem visto Cala a boca, Luiz. Espera ele a falar. desigualdade vem aumentando no mundo. E quando a gente Para de pega ser esse chato. número, que às vezes os liberais gostam de mostrar um gráfico para dizer que o capitalismo Não tirou não diz. sei quantas pessoas da pobreza. Isso é uma mentira. Imundiçado, pelo amor de Deus, Adrilho Jorge. Para de delirar, meu parça. O cara estudou, velho. Você não, mano. Pelo visto. Dois sentidos. Primeiro, eles pegam para dizer que saiu da pobreza quem ganha $3 por dia. Eu não acredito que alguém possa viver com $3 por dia. E segundo, nesse Professor do Estado vive. cálculo, 600 milhões de pessoas que saíram da pobreza na China, graças ao trabalho do Partido Comunista Chinês, que capitania a Revolução Chinesa e que hoje já disputa hegemonia global com o mundo inteiro. Então o capitalismo não venceu. Quem fez melhorar a qualidade de vida no capitalismo foram os movimentos sociais e o campo soviético. Você falou de cultura woke. Cultura woke, primeiro, é uma teoria da conspiração. Tá? Não existe concretamente uma cultura woke. O que vocês chamam de cultura woke, na verdade, delírio, é um progressismo liberal, ou seja, não é nem de esquerda isso. Nós nem consegue colocar nossos valores, parça. Mano, se eu colocar mesmo meus valores, André, particular, assim, ó. Sabe, esquece Leonardo escrito aqui, esquece ninguém. Esquece os heterônomos. Se eu coloco os meus próprios valores, mano, vocês iam me chamar de revolucionário extremo, cara. Se eu coloco, sei lá, desobediência civil. Os caras me, sei lá, cadeia. A gente só pede o mínimo da decência humana, sabe? O mínimo do respeito, o mínimo da dignidade. E aí tu chama de cultura woke. Separa famílias por isso. Tô puto com esse tipo de gente porque eu perdi o privilégio de ter um tio para ir almoçar na casa. Eu perdi o privilégio de ter um cunhado para ir pescar junto. Por causa desse fascismo disseminado que toma a cabeça de trabalhador e pega o caminho mais rápido para resolver problema, que é problema estrutural, complexo, que precisa tomar instituição, tomar tomar o país de volta na mão de uma elite que está aí há quase 600 anos já, matando, roubando. O João Carvalho disse, depois da gente virão ainda mais pessoas para continuar. Eu sou parte dessa luta. Nas fileiras que eu escolho entrincheirar minhas batalhas. Tô ciente. Só que não vai passar... Mano, passa batido, mas não passa despercebido. Não vai passar assim, não. O nazismo desse tipo de gente aí. A gente, como diz o Marcelo D2, a gente mata a cobra e dá um bico no ninho. Tivemos que andar no inferno para trazer essas informações aqui. Não é nem esquerda. Isso é algo que defende a manutenção. Respeita a nossa história, das classes. Jorge. Cultura woke defende uma parada do tipo assim, pretos no topo, mulheres no topo. Isso não tem nada a ver com o que eu defendo. Porque se há topo, há base sustentando esse topo. E a gente não quer que exista isso. Então eu defendo sim o movimento negro, o movimento feminista, mas a partir de um viés marxista. Ou seja, o centro é a luta de classes. É isso, porque não há emancipação da mulher, do negro, do LGBT, sem a emancipação do capitalismo. Então não adianta você querer falar comigo de cultura woke, porque primeiro isso aí é uma grande bobagem. Isso é, na verdade, um progressismo liberal importado dos Estados Unidos, onde o que se permite de esquerda é, na verdade... Ei, tá assoviando ou Saci? Que a gente tem... E aí, Saci Pererê? Sassussá Pererê? Sacizinho? Vai pular no bambuzal também? Vai ficar assoviando, pé de vento?
Ah, te lascar, Adrilzord. Respeita o professor, rapaz. E nos Estados Unidos são duas Ah, que faces otário, da mano. direita. Uma um pouco mais conservadora. Fio o quê, um ô? pouco mais Corta o liberal, microfone mas desse não comédia há aí, pelo nos amor de Estados Deus. Unidos qualquer Ô, Robertinho. esquerda organizada a ponto de Que disputar isso, o mano? poder nos Estados Unidos. A Argentina tá voando. Essa aí foi ótima, cara. Isso foi delírio, cara. A Argentina, tá? Ela continua com uma inflação acelerada, Passa pra lá. uma miséria Recó. crescente. A Argentina tá inviável ser pobre na Argentina, com o preço que tá as coisas na Argentina. O Milei já desvalorizou o peso, tá? E tá sustentando ainda o peso com empréstimos do FMI, que ele já pegou mais de um. Quando acabar o dinheiro para ele continuar fraudando o preço do dólar, acabou. E segundo, o superávit que ele conseguiu. Por falar em Argentina, eu sigo um desenhista muito foda. Ele apresentou esses dias. Putz, esqueci o nome, cara. O nome da página Pixel Arte Coletiva. Esse aqui, ó. Everyone Draw. Everyone Draw. Acho que é o Drawing. Ah, desculpa, gente. Mas quando eu lembrar, eu trago numa próxima live. Tanto o artista, é que eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, porque ele viveu uma. Pô, mano, os caras roubaram os trampos dele mais de uma vez, mano. E se eu trazer o nome dele assim, já é canal pequeno, eu tenho medo do ou o YouTube sinalizar, ou ele mesmo me trocar. Mas eu vou falar com ele, vou mandar mensagem pra ele, pedir pra trazer esse vídeo que ele apresentou, esse site. É um site muito massa de arte, de pixel art coletiva, e eu não lembro o nome. De pixel art coletiva, e os caras literalmente se juntaram pra apagar. É o Mapamundi, pá. Né? Ele é georreferenciado no Google, se não me engano. Ele é um Mapamundi, ele usa sistema GPS, assim, tal. E você dá zoom e se cadastra e ganha uma pequena área desse mapa numa cidade, num espaço vazio, em alguma cidade no mundo, que você pode desenhar com pixel art, criar várias artes. Eu sou doidinho de pegar um pedaço disso aí, depois que eu vi esse short que ele publicou recentemente, para colocar a identidade do canal e tal, colocar artes com curiosidades e tal, né? Protestar lá na região de Israel, etc. Bem bacana, é um movimento artístico muito massa. E os caras estão apagando a Argentina. Os caras se juntaram para apagar a Argentina. Sacanagem, mas divertido. Né? BR é BR. Foi graças a. Aí derrubaram o site. Por isso que eu não tô conseguindo achar as referências, né? Derrubaram o site, os cadastros, hackearam. E vai ter novidade aí. Vamos ver se os caras trazem esse site aí. Vamos ver se. Aí, o Ninguém do Futuro aí, que tá fazendo a locução do que é FTV, do Qualquer Fita, Bizifi TV aí, ó. Dá um salve aí depois aí. Inflação. Porque se você congela os gastos públicos, mas a inflação rola solta, aumenta a arrecadação. Isso é conhecidíssimo na economia. Se chama efeito baixa. Tá? Então, não tem milagre nenhum na Argentina. A Argentina está na miséria. Bom, vou começar. 2 minutos? Você tréplica, você A tréplica. Vamos começar contraponto ali. aqui. A Argentina tem menor inflação, maior índice de emprego, maior índice de aumento expressivo do crescimento econômico. Caralho, para de mentir, Adriles. Maior emprego. Ou seja, se você eventualmente reduz gastos públicos. Não, vou dar reclamação. Queria formalizar. Eu vou taguear o Três Irmãos, o podcast Três Irmãos aqui. Eu não sou ninguém, cara. Tô chegando agora. Nem os estudos eu terminei na área da comunicação. Peço licença. Eu já escolhi o podcast de vocês e do professor para fazer meu primeiro react, que é para poder testar certinho, né? O pessoal aí do Três Irmãos aí que eu tô fazendo react, testar certinho os limites, o que o YouTube segura, o que não segura, pirulito, popopó, pirulito, pão doce. Mas, ó, gente, tem que botar checagem. O Adriles tá mentindo muito. Tem que ter checagem, pessoal. Ao vivo, assim, ó, checagem. Eu gostaria de registrar para os canais do YouTube aqui que não dá para continuar esse movimento de diálogo, esse movimento de oportunidade para que figuras como o Adriles Jorge, que ramelou, cometeu o ato falho, por exemplo, de fazer um Zig Heil ao vivo, né? Depois se explicou, gerou um all-star e tal. Mostrei agora no começo do React e tal. Figuras como esse cara, espaço para figuras conseguir, sei lá, e em tempo real, enquanto se desconstruindo e mudando, que seja, não precisa vir para o nosso lado, mas
Pelo menos para. Pô, começou a live ofendendo o padre, parça. Esse cara começou a live, o debate ofendendo o padre Júlio, mano. Depois começa a falar mentira, falando que índice de desemprego na Argentina tá bom, caiu, e que a Argentina tá voando. Tem que. Três irmãos, tem que ter checagem, parça. Tem que ter checagem em tempo real, cara. Vamos lá, família, ó. Olha o desserviço desse Adri Jorge. Índice. Facinho, mano. Google aqui, ó. Índice de desemprego na Argentina. Quarenta e 8,8%, mano. Aqui, mas em 2021, deixa eu ver. Vamos ver 2025. Como está o desemprego na Argentina? Ah, tá, tinha visto errado ali. 6,5% acompanhado de uma recuperação do PIB. Recuperou parte do PIB, alguma manobra lá que eles fizeram de entreguismo, provavelmente. Sobe para 7,9%, Gazeta do Povo. Deixa eu ver. Licença. De acordo com o relatório no Centro de Economia e Política na Argentina, desde o início do governo Milei até março do ano, o número de empregadores com trabalhadores registrados caiu, refletindo uma tendência negativa no tecido empresarial durante o período. Cara, os cursos de economia é matemática pura, velho. A ECA, onde eu estudo na ECA, Escola de Comunicações e Artes, na Universidade de São Paulo, ela é de frente com o Instituto de Economia. E eu fiz um acompanhamento lá, uma atividade no Centro de Estudos Avançados, no Instituto de Economia, a Economy. E eu tava convivendo com uma galera da Faculdade de Economia. E é só matemática, mano. Os cara falam assim, olha, André, existe as leis do homem, as leis de Deus, e as leis da física e as da matemática. Quando a matemática diz algo, ela realmente está dizendo algo que está acontecendo na natureza. Bom, palavras da prepotência deles, né? Não sei. Tem, entre muitas aspas, isso. Deixo claro. Bom, a grosso modo, ó, foram perdidos 210.971 empregos registrados. O Milei implodiu os vínculos trabalhistas. Sobre as políticas de ajuste de redução, ele acabou com a classe média da Argentina e com a classe trabalhadora. 130.102 mil trabalhadores, seguido pela construção, perdeu 81.871 postos. Então, construção foi de boca de cabelo. O que mais? A administração pública perdeu mais 130.102 postos de trabalhadores. Mano, secretária de escola, tchau. Diretor de postinho, tchau. Cobrador de pedágio, tchau. Já foi pra rua. Classe média já era ali, ó. Desculpa, três irmãos, com todo respeito. Robertinho, não te conheço, você não me conhece, mas a gente se considera paca. Eu já te considero paca. Você não me conhece, eu não te conheço, mas sei que eu já te considero pacas. Na moral, parça, tem que ter checagem. Não dá pra levar esse figurão mentiroso aí sem ter checagem. Se fosse outro malandro, eu até pensaria duas vezes. Mas o maluco ficou conhecido por saudação nazi, começou o podcast xingando o padre e agora tá mentindo com relação à Argentina. Tem que ter checagem, parça. Alguns aí tem que ter checagem. Corta na base. O gasto público. Você investe no empreendedorismo, você gera maiores empregos, maior possibilidade de empreender. O que um governo de esquerda sempre faz, que é o que está fazendo no Brasil? Você aumenta os impostos, você cria exatamente um médio e microempreendedorismo completamente achatado, que tem que pagar 3 vezes o valor, por exemplo, do salário de um empregado para o Estado. Você cria exatamente o esmagamento desse proletariado, e aí, eventualmente, você cria um público, um eleitorado, que é dependente, completamente dependente do Estado. Tá? Uma bolsa miséria. Preguiça de você, Adris. Bolsa miséria. Todo governo de esquerda faz, talvez, comunista, eventualmente, fazer uma única classe, uma classe pobreza. Só entre pobres, ou relativamente bem na minha classe. O único país que tem na história do socialismo. Cuba, pessoas passam fome? Vamos ver aqui.
Quantas pessoas passam fome em Cuba? Que eu saiba, peraí, só tem um. De onde ele tá tirando isso aqui? Os caras lá tá foda porque provavelmente embargo, mas não pelo regime, né? Deixa eu ver. Mas temos que falar sobre isso, ó. Laura Sabino, fome em Cuba. Tem esse vídeo aqui, ó. Tira o embargo de Cuba. É lógico. Deixa a galera ver que falhou, sabe? Eu vou te dar um exemplo prático. Navio não consegue chegar lá porque se bater, né, pelo registro do navio, se for para os Estados Unidos, ele não pode entrar por um período bizarro, 8 Cuba meses. foi um dos primeiros países do mundo a desenvolver a própria vacina, sem insumo estrangeiro. Tanto que o nome da vacina é La Soberana, porque é a soberania do nosso país. E eles tiveram dificuldade de fazer a aplicação por falta de seringas. E aí quem olha o documento vai virar e falar assim, um liberal ou qualquer pessoa... Laura, você está errada, porque seguindo as diretrizes do embargo econômico, isso não chega de medicação. Só que isso é falso, porque além desses medidas tem o que a gente chama de sanções econômicas. E aí é interessante, porque ao mesmo tempo que no embargo parece que não é item vital, não pode ser passado, tira o embargo de Cuba. É lógico. Deixa a galera ver que falhou. Qual que é a fita aqui? Talvez não tenha em Cuba, por exemplo, o mesmo acesso a alimentos que nós temos aqui. Mas não significa que pessoas estão nas ruas em miséria. Eu acho que não encontraremos uma Cracolândia em Cuba. Eu acho que dificilmente haverá uma Cracolândia em Cuba, como tem na Skid Row dos Estados Unidos, como tem na Luz, aqui em São Paulo, e no centro. Agora espalhou, né? Teve o efeito balão. Então, praticamente toda a cidade de São Paulo, aqui perto de casa tem uma Cracolândia, ali nas regiões do centro, ali espalhadas pelo centro, principalmente ali na Baixada do Glicério, ali atrás na Liberdade, ali na Bela Vista, se espalhou um pouco a Cracolândia ali, mas também tem ainda alguma concentração na Luz. Em Cuba, acho que a gente não vai ter isso aí. Nós não aguentamos, sumiu papel higiênico de mercado. As pessoas compravam garrafas de água de fardo e filas e mais filas em mercados, farmácias e postos por uma greve de 10 dias de caminhão. A gente não aguentou uma greve de caminhão, parça. Imagina um embargo econômico. Se você pegar qualquer produto na sua casa, atrás vai estar made em algum lugar. Tem alimentos brasileiros que são processados no exterior, por exemplo, e a gente compra depois eles. Suco de laranja, por exemplo. Imagina que, de repente, tem embargo. Petróleo brasileiro. A gente compra refinado do exterior. A gente não refina mais aqui. Imagina um embargo. Então, de onde ele está tirando, sabe? E essas informações, né? Eu reforço minha crítica aí. Tinha algumas informações ali, Cuba, no questão da fome e tal, mas questão de miséria mesmo, de crianças passando fome na rua e tal. Se pesquisar a fundo, ó, tem gente lá. O Pedro Daher foi para Cuba recentemente. A Laura Sabino teve em Cuba, se não me engano, a Estuga, Cuba. Tem vários nomes aí para mostrar pra gente. Vou fazer um react aí de... O Mundo Sem Fim, pronto. Renan e Michele. Sabia que eles eram da Revolução. Gente, família, vem nesse canal aqui, ó. Mundo Sem Fim, Cuba. Há 2 anos atrás eles tiveram... Você quer zerar a vida, eu sei. Eles tiveram em Cuba. Cuba. Não, passa flash.
E vai pedalar no Ibira, café na Bela Paulista, exposição no MASP, almoço na Dona... Esse vídeo é de 2023, se não me engano. 2022. Recomendo que vocês maratonem o canal do Mundo Sem Fim, que eles não ficaram só em Havana, não, tá? Eles deram um rolê por Cuba, assim, ó. Deram um rolezinho, bastante, assim, pelo Caribe todo. Maratona no canal deles. Pagar uma comissão pra ela, Tá a gente ligado? não foi porque a gente quer caminhar um pouco. Esse é um rolê em Havana. É uma casquinha de pastel com açúcar, né? É bom. Chegado. Cuba é um país assim extremamente seguro, assim, o risco de você ser assaltado, sequestrado, qualquer coisa é nulo. Então, por isso que a gente até falou com o carinha no Airbnb ali, veio por cima, ele já mandou um táxi, a gente sabe que pode aceitar sem medo. E mesmo essa galera sabe que pode andar, não tem o perigo deles te levarem para um canto e te roubarem. A única coisa que tem que tomar cuidado é que malandragem existe. Os caras podem te dar um dinheiro falso, eu não sei, mas pode te dar um dinheiro que não vale mais. Malandro tem em todo lugar, cara. Todo dia sai de casa um malandro e um otário e eles se encontram. E sai alguma coisa daí. Eles tinham 2 moedas, eles podiam te dar que valia menos. E, então isso tem que cuidar mesmo. Mas assim, risco de roubo não tem. Até por isso que a gente já fez o primeiro... É que louco. Mano, que louco esse grafite aqui de... Lucha. Grafite de luta livre aqui, ó. Sei, mas pode te dar um dinheiro que não vale mais. Por exemplo, um dinheiro antigo, ou antigamente, quando eles tinham 2 moedas, eles podiam te dar que valia menos. E, então isso tem que cuidar mesmo. Mas assim, risco de roubo não tem. Até por isso que a gente já fez... Ó, louco. Um grafitão de luta livre. No pincel, hein? Pra chegar spray lá é foda também. Se chegar... Cadê o Grimaldi? Olha quanto esmero e manualidade. Não, chegou. Aqui parece que é feito no spray, ó. Mas aqui, ó, um pincelzinho, hein? Chave demais, hein? Número... No 162 dessa bela avenida, dessa bela ruela. E aí? Isso aqui é um rolê em Cuba. Isso aqui é um rolê nos Estados Unidos. Skid Row. Ewa. Crackdown. Isso aqui não tem em Cuba, mano. E aí, BBC, não vai deixar nós mostrar, não? Bom, dá pra entender, né? Confundir social-democracia, que é um tipo de capitalismo de Estado, com avanço de ações sociais com socialismo, aí é má fé intelectual sua. Não tem nada a ver. Fala o que de má fé, mano? Você acabou de falar que Cuba passa fome, mano. Tem um vídeo lá, o pessoal no Mundo Sem Fim, não tem ninguém passando fome lá, cara. Fala merda, mano. Uma coisa com outra. A social-democracia foi criada lá nos países do norte europeu, que eventualmente criaram-se mecanismos de assistência. O que eu mais gosto com a Monday é sentir. Não, não vou pagar YouTube Premium. Me recuso. A China é uma ditadura que faz capitalismo de Estado, ou seja, é o capitalismo que tira as pessoas essencialmente da pobreza. E mortos, sim, meu amigo, dezenas de milhões de mortos. Só no Holodomor morreram milhões de pessoas em que o seu ídolo Stalin matou as pessoas de fome, que não podia empreender, não podia fazer nada. Valeu, Rodrigues. Professor, sua primeira pergunta, galera, dá o like aí, a gente tá com 8 mil pessoas ao vivo aí, tá faltando like, vamos chegar aí 10 mil pessoas. Eu quero 50 mil pessoas aqui hoje. A gente já bateu. Cheguei tarde, meu, já fez mais isso aí, mas eu quero os mesmos aqui de novo. Professor, 3 minutos. Bom, primeiro é falso o que o Adriles falou da Argentina. A Argentina tá na miséria. A Argentina está na miséria. A gente tá quebrada. Eu vou explicar para você aí de casa quando é que um país quebra. Sabe quando é que um país quebra? Quando ele não tem dólares. É só isso que faz um país quebrar. Não existe como um país quebrar. Tem reserva, né? Própria. A Argentina ela tem uma carência
flagrante de dólares. E agora ele está destruindo o restante da indústria, e com essa destruição da indústria, ele ainda está agravando mais a desigualdade. Anotem aí o que eu estou falando. Anotem o que eu estou falando. Vamos anotar. O Milei não vai segurar o preço do peso, porque ele não vai ter tanto acesso a dinheiro de fora até o final. Perdeu o O laço. plano dele é segurar até a eleição. Vai explodir. Depois ele falou do Holodomor, e eu achei engraçado, cara. O Holodomor, sabe o que é o Holodomor, Adriles? É uma mentira criada por um nazista. Isso saiu pela primeira vez no mundo, na imprensa nazista. Tá? As Mas mortes ele é não aconteceram, nazista, mas isso não parça. foi planejado. Até Humberto, professor, você tá falando com nazi, mano. porque tem fome endêmica naquela região muito antes de existir a União Soviética. E outra, pessoas morreram fora da União Soviética no mesmo período. Um monte de cazaques morreram naquele período. Então, assim, é falsa a tese do Holodomor, e muito pior do que ser falsa, Adri. É uma tese nazista, tá? É bom que você saiba. Mas assim, Adri, eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu entendo que você, como um cara da extrema-direita, é um cara contra os movimentos sociais, né? Hoje os nossos movimentos sociais defendem, entre outras coisas, o fim da escala 6x1. E você é contra ou a favor a manutenção da escala 6x1 de trabalho? Vai fugir da pergunta, mas os caras não Olha, respondem. primeiro, o Holodomor existiu, tem fotos, tem registros, tem imagens. O Holodomor é o seguinte, o Stalin não queria dar comida para uma região de agricultores que eventualmente foram punidos, que achavam que eles eram pequeno burguês. A Argentina, a sua crítica chega a ser risível e infantil, porque a Argentina está com números econômicos ótimos, você está projetando um futuro de capital. Vamos de ver, véi! Quando você tem um presente de prosperidade baseado... Ô, Adriles, caralho. 100 mil desempregados só no setor público. Acabou com a classe média, mano. Nossa. No futuro do ano passado, que melhorou os dados não. socioeconômicos, a gente está vendo a Argentina prosperar graças ao liberalismo. Em relação à sua pergunta sobre governo escala 6x1. Eu sou contra a escala 6x1. Em princípio, qualquer pessoa é contra deixar um trabalhador trabalhar 6 dias da semana e um descanso. Agora, você num país que tem precárias de empreendedorismo, sobretudo qualquer pessoa. a caixa antes que arrebenta com o médio nível empreendedor, ela é em alguma medida necessária. O que você poderia fazer é você fazer uma livre, deixar uma livre negociação entre patrão e empregado, em que o patrão poderia dar exatamente uma escala de hora extra dentro dessa escala 5x2. Eventualmente, exatamente contrato com o período de trabalho. Agora, você obrigar 6x1, eu acho que é complicado. Agora, é de uma hipocrisia, de uma demagogia extrema, você querer dar uma xinga com a sua marido lá e Peca Hilton, quer dar uma escala de 4x3, porque eventualmente é muito simples, qualquer dono de casa sabe fazer conta matemática. Opa. Começou as insinuações. Ó, não é porque tá rápido, não, porque eu não tô gastando tempo da minha vida com esse verme, que vai passar despercebido. Passar batido. Punidos que achavam que eles eram pequeno burguês. A Argentina, aqui, ó, há uma livre negociação entre patrão e empregado, prosperidade baseado no futuro do ano passado, que melhorou os índices socioeconômicos. A gente tá vendo a gente Desrespeita isso quando na época. graças ao liberalismo. Em relação à sua pergunta sobre movimento social, 6x1, né? Quer dar de 4? Que isso? Como assim? Adriles, que isso? Você quis dizer? Tá insinuando o quê? Um trabalhador trabalhar 6 dias da semana e Aí, um ó. descanso. Agora, você, num país que tem Não tá nem na condições conversa. precárias de empreendedorismo, sobretudo num país em que tem um Estado acachapante, que arrebenta com o médio e microempreendedor, ela é, em alguma medida, necessária. O que você poderia fazer é você deixar uma livre negociação entre patrão e empregado, em que o patrão poderia dar exatamente uma escala de hora extra. Olha aí, fazer onde ele tá dando. 5x2. Eventualmente poderia ter exatamente um contrato com o período de trabalho. Agora, você obrigar 6x1, eu acho que é complicado. Agora, é de uma hipocrisia e de uma demagogia extrema você querer dar, como a sua ídola lá, Erika Hilton, quer dar uma escala de... Olha lá. Olha a risadinha. Olha a risadinha. Ô, três irmãos. Ô, dona Érica. Olha a risadinha. Então, enquanto você tem um presente de prosperidade baseado no projetando um futuro de catástrofe melhor, em relação eu sou contra esse movimento social por um. Em princípio, qualquer pessoa é contra deixar um trabalhador trabalhar 6 dias da semana e um de descanso. Agora, você, num país que tem condições precárias de empreendedorismo, sobretudo num país em que tem um Estado... Vamos ver se eu consigo flagrar
A risadinha dele. acachapante, que arrebenta com o médio e microempreendedor, ela é, em alguma medida, necessária. O que você poderia fazer é você Ó, fazer... repara que ele vai pensando, não acha nada e ofende a dona Érica. Não consegue pensar em nada e ofende a deputada. deixar uma livre negociação entre patrão e empregado, em que o patrão poderia dar, exatamente, uma escala de Ó a risadinha ali, ó. hora extra, dentro dessa escala 5x2, eventualmente poderia ter exatamente um contrato, o período de trabalho. Agora, você obrigar 6x1, eu acho que é complicado. Agora, é de uma hipocrisia e de uma demagogia extrema você querer dar, como a senhorita, a sua ídola, a Erika Hilton, quer dar... Ó a risadinha. Ó a risadinha. Ó a carinha. uma escala de 4x3... Vai até pra trás pra dar uma risadinha. Pra enfatizar como a senhorita Erika Hilton quer dar. O Danilo Gentili tentou fazer isso com a Maria do Rosário, falando assim, aquela deputada. Pra cima da gente, Adriles. Defenda a moral da Erika Hilton por causa disso aqui, ó. É aula inaugural. Aula inaugural. ECA USP Educomunicação. Erika Hilton. Isso aqui foi a aula magra do meu curso de licenciatura, minha turma de 2021. A gente estava nessa aula aqui. Sou inscrito? Porra, sou inscrito. E a Erika Hilton deu essa aula pra gente na USP, professora Erika pra gente, tá? Ela deu essa aula, tá no YouTube. Ela conta toda a história do movimento LGBT trans, todo o movimento de resistência, história do que foi Stonewall, história os movimentos, a memória das pessoas que foram assassinadas, né? Por exemplo, a Brenda, no caso, né? O trabalho dela, sobre a patologização, como que foi movimento para despatologizar e descriminalizar, sabe? Ó, AIDS é castigo de Deus porque bicho é uma raça desgraçada, isso saiu no jornal. Então, foi todo um movimento, cara, que ela trouxe. Deixa eu ver se tem aqui a parte da memória que ela traz, ó. A questão das políticas, né? Públicas, quem foi trazendo? Pronto, tá aqui, ó. Encontrei. Então, ó, a Dandara dos Santos, ela homenageou nessa aula, trouxe conhecimento. A Chica Manicongo, ela trouxe nessa aula. Então, a Dandara, que foi assassinada em 2017 de forma bárbara, sabe? Quem mais aqui nós temos? Ó, a Kelly, ela sabe, o assassino confesso da Kelly matou ela e arrancou o coração, oferecendo, dentre outras pessoas, oferecendo ao próprio Bolsonaro o coração dela, falando que ela era um demônio. E o Adri Jorge está aí, ó. A Lorena, que foi deixada para trás num incêndio, sabe? E morreu de uma forma trágica. E a professora Érica levou isso pra gente nessa aula. Essa aula está no YouTube, eu estava presente nessa aula. É a aula inaugural do curso de licenciatura em Educom, né? Minhas colegas aqui. Então, Adriles, o que você quer dizer quando você faz essa insinuação e coloca, né, essa ênfase no dar, e citando... A gente viveu, por exemplo, a gente presenciou, né, eu não quero me envolver com tretas passadas, não quero ser motoboy de treta, mas a gente presenciou o processo que o Gentili tomou quando fez uma insinuação, né? Não estou dizendo se é certo, se é errado, de que lado eu defendo e tal. Obviamente, a dona Maria do Rosário foi muito ofendida por ele, né? A deputada foi muito ofendida por ele também, por essa contenda, mas, independentemente, esse joguete de palavras não rola com a gente, cara. Então, não pode isso. Três irmãos, pode esse tipo de ofensa, esse tipo de insinuação.
Sabe? Eu não quero metaforar a cara dele, pagar de metaforando aqui, cara, porque senão o Santinelli vai vir aqui e desconstruir meu vídeo. Mas, pô, tá insinuando o quê? Falando reiteradamente essa sua fixação aí pela palavra do verbo de dar alguma coisa, ceder alguma coisa, com a relatora da lei. Pra desmoralizar a relatora. Nossa, dá até nojo de. Pô, Adriles. Eu, hein? Sobretudo num país em que dó do Humberto. Que arrebenta com médico. Compadeço ao Humberto. Ela é, em alguma medida, necessária. O que você poderia fazer é você fazer. Sobreviver a esse debate. Deixar uma livre negociação. Os funcionários públicos. Vamos. Tome aula. Vamos lá, Adriles. Vou ficar mais dando um palco pra você, não, Adriles. Você. Cara, não dá. Humberto, com todo respeito, eu vou pular para tuas partes. Vou ver só você amassando esse comédia. Porque, meu, ele começa só ofendendo, mano. Por que você assumiu esse gimo aí, velho? Brasil que tem essa besteira do Estado querer integrar a escala de cala a boca, Adriles. Cala a boca. Tirar emprego, registros, trabalho, meu. Agora, a cultura de que ele se posicionou contra a implantação do fim da escala 6x1 no Brasil. Ele enrolou, fez todo um... Contra. Você se posicionou contra. Botando palavra na sua boca, Adriles. Espera aí. Botando palavra na sua... Antes de ofender a Érica, primeira coisa que você faz é isso aqui, ó. Ela é, em alguma medida, necessária. O que você poderia fazer, aqui, ó. Que achavam que eles eram... Antes de existir a União Soviética, um político que achavam que dizer a Argentina está empreendedorismo de trabalho e a público-privada entre governo e empresário. Você tem que incentivar fazer essa coisa de uma. Ela é por um. Eu sou contra. Pronto. Sabe? O que você tá falando? Quem colocou palavra na boca de quem, meu malandro? Tipo. Um monte de casaques morreram naquele mundo político que achavam que eles eram pico de trabalho por um... Eu sou contra. Eu sou contra a escala 6x1. Pronto. Quem colocou palavra na sua boca, seu anormal? Qual é o seu problema, cara? Exatamente, o bem-estar social divide e reina, se possível, da fome que aconteceu. Segunda questão é o seguinte, isso já está sendo aplicado em vários... Você está colocando palavras na minha... de movimentos étnicos, sexuais e comportamentais, desgraçamento e uma divisão social, e o governo de esquerda, que só sobra sempre na política econômica, consiga reinar em nome do caos. O que é o marxismo cultural é aquele velho adágio romano reclassificado na cultura. Muita merda, Luiz. E reina. Vocês reinam no caos, sempre. 2 minutos. Caos que você traz, né? Que a extrema-direita traz. Contra a implantação do fim da escala 6x1 no Brasil. Ele enrolou, fez todo um negócio... Peraí. Você tá colocando palavras na minha boca. Peraí, Adriles. Depois tem que analisar o tempo. Beleza. Do jogo. Então, assim, como eu estava dizendo, né, ele... Ocupar a boca não, família. Não defende que se acabe com a escala 6x1 agora. Ele falou com a boca dele, mano. Isso é perfeitamente possível. Não tem palavra, né? Não sustenta. O salário do trabalhador associa. Vira renda do empregador, porque isso aumenta a demanda agregada e aquilo que ele vai gastar mais com o empregado, ele ganha mais, ele pode criar escalas e isso já está sendo... Se aparta da realidade essa gente. Sempre por uma atitude do Estado regulamentar isso. Depois ele falou das fotos do Holodomor. Gente, pesquisem, não tem... Olha, eu vou dizer, tem 2 fotos que talvez sejam de lá. Todas as fotos utilizadas como supostamente fotos do Holodomor são falsas. São falsas, são de outros lugares, de outros períodos, e tudo isso se baseia numa mentira de um colaboracionista nazista que sequer esteve na Ucrânia. Tá? Eu não estou dizendo que não houve a fome, eu estou negando a intencionalidade da fome que aconteceu. Segunda questão é o seguinte, primeiro, o Adriles vem de novo... Olha como debochado esse verme. Você é minha amiga, meu amigo que está aí nos assistindo. Você acha que o Estado brasileiro é grande? Então me responda a seguinte pergunta. Como é que está o posto de saúde aí do seu bairro? Tem médico suficiente? Como é que está a infraestrutura do seu bairro? A rua está esburacada? Tem capina? Tem segurança pública suficiente?
Feio, tá Brasil desmontado. tem menos funcionários públicos Tá desmontado, que a mano. média da OCDE. Fora que- Ou seja, o estado do Brasil pro pobre. Fora que o governo Lula. Vou pegar aqui um negócio que caiu aqui. Peraí, Fábio. Fora que o governo Lula é um governo Alckmin também, né? E Deus o livre falar do picolé de chuchu, porque senão ele me derruba o canal. Mas vale lembrar que eu sou professor da rede estadual de ensino e tá em desmonte, tá em substituição de lógica, né? Parte dos professores são, a maioria, né? Mais de 60%, são mais de 60 mil, 80 mil professores que são contratados em contratos precarizados, em contratos destruídos, professores afastados por vários problemas de saúde, principalmente problemas psiquiátricos, um total caos nas escolas. Eu vou fazer um dia uma live, um react. Deixa o YouTube autorizar a live desse canal. Ele tá verificando, tá fazendo a checagem do canal. Deixa eu começar a autorizar as lives, que eu faço uma live só com como que é a realidade escolar, a realidade pública periférica. É tema da minha investigação de trabalho. Eu estou me formando pretendo ser um divulgador científico no que diz respeito às ciências da educação, ciências pedagógicas e principalmente educação para redução de riscos de desastres, né? O maior foco desse canal que está sendo construído é também, e por isso que me interessam esses debates, porque na sua grande maioria estão debatendo com negacionistas, com pessoas que ajudam a difundir falsas informações e tal, mas deixa rolar assim que eu mostro como que é a realidade de chão de escola, né? Pretendo, anualmente, pelo menos, na live de dia dos professores, eu vou trazer debates e discussões e vídeos e reacts na semana do Dia dos Professores, que é todos os dias vídeos e reacts e produções aí, está sendo planejado com letramento pedagógico e midiático, né? Mas enfim, eu sou professor, atuo na educação pública, desde a época que eu era inspetor de alunos, fui agente de organização, desde a época que eu sempre esteve em desmonte e sempre faltou. Todas as escolas de São Paulo têm desfalque. Eu tenho um relatório de 10 anos aproximadamente, já faz 10 anos que ele foi protocolado na Assembleia Legislativa, quem foi o mandato do Carlos Gianazzi, que tirou esse relatório em meados de 2016, 2015, 2016, que é uma contagem com um módulo, cara. Todas as escolas do estado de São Paulo com déficit do módulo de funcionários do quadro de apoio, quadro de serviços escolares, déficit no quadro de magistérios. Então, já não tem, nós não somos maioria, os servidores públicos, os de baixo escalão, inclusive, né, os operacionais, nós não somos maioria mais há década. Já tem década que nós somos em extinção. O que esse cara tá falando? O que o Adriles está falando, mano? Vai lá, professor, continua aí. Quase que inexistente. Sabe para que ele é grande no Brasil? Pro rico. O Brasil é um país babá de rico. Proporcionalmente não paga imposto e ainda tem refis, tem incentivo fiscal, tem toda uma série de coisas ajudando o empresário enquanto que o trabalhador está sendo jogado à míngua. E aí, né, gente, Oi? Deu teu tempo. Deu meu tempo. Tá, né? 3 minutos, Adriles. Olha, eu vou concordar. Pergunta 3 minutos, tá, Adriles? Essa é a minha pergunta. Eu pergunto 3 Deixa eu minutos. só fazer um minuto para considerar o que ele falou. Eu vou concordar com certa parte do que ele diz aqui. Realmente, o Estado no Brasil, ele é grande para... My work is easy because Gente, cadê esse ClickUp aqui? Eu não vou seguir mais com isso, não. Dá raiva de ver o Adriles falar, mano. Dicotomia, óleo. Agora, eu vou... Esse é o embaixadores para contestar a lisura das urnas. Nem sei se as urnas são seguras ou não, mas você contesta. Ele começa a contestar a urna eletrônica, pá. Vamos ver onde parou aqui? Num processo revolucionário. É isso, mano. Segue a parte 2 depois. Vou encerrar agora. Vou encerrar agora a live aqui, o react. Pronto. E aí, família? Deixa eu colocar alguma coisinha aqui nesse breu aqui, pra gente trocar uma ideia. Pronto. Vamos colocar aqui, tá bom.
Vou colocar um simuladorzinho aqui, ó. Vou jogar um Infinity Blue aqui. Será que vai? Não vai. Deixa eu dar um recado final, é esse. Sem tempo, jovem. Acompanhe a parte 2 desse indigesto debate, mas não por causa nem dos anfitriões e nem do nosso querido professor Humberto, mas por causa desse nazista Adrilles Jorge. Esse camarada aí começa ofendendo, traz ataques pessoais a pessoas que ele mal sabe o trabalho que faz, ou se sabe, desconsidera. Se sabe o trabalho que está fazendo e mantém as opiniões, certamente tem ódio, gostaria que não acontecesse. E é isso, mano. Foco na missão, fé no futuro, eu não sou ninguém. E esse foi um Rietic.